Muito grande estar com você aqui, irmã Kelly Patrícia, uma irmã que sempre admirei, bebi muito do seu ministério e tenho a alegria de hoje estar aqui gravando um vídeo, uma canção com ela, uma das canções mais lindas da Igreja Católica, com certeza, e uma canção que eu gosto demais. Regaço acolhedor, ela que nos abraça, ela que nos ama, ela que nos acolhe. Cantemos. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança
ensinar, me educar, me formar, me amar. Ó minha alma, retorna à tua paz. Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe bondosa, doce Maria, nós estamos precisando do teu colo, nós estamos precisando do teu amparo. Estendemos a ti, ó Mãe Santíssima, as nossas mãos, te pedindo força, te pedindo coragem para continuarmos confiantes no nosso caminhar, depositando o desejo de renovarmos nossas esperanças, que por momentos se fragilizam diante de tantas dores que temos assistido, de tantas dificuldades dos nossos semelhantes, de tantos corações enlutados, tantos medos, tantas perdas, tantos adiamentos de sonhos, de separações. Mas nós confiamos, Mãe Santíssima, e por isso te rogamos, assiste-nos com teu amor infinito, fortalece os nossos corações e abençoa esse momento que vamos reunidos estudar, refletir, e que são momentos fundamentais para sairmos daqui mais renovados, mais esperançosos, mais alegres, capacitados para transmitir àqueles que se encontram mais fragilizados a nossa confiança, a certeza do teu amor por cada um de nós. Abençoa o nosso encontro, o nosso estudo dessa tarde e leva, Mãe Santíssima, aos corações sofridos que anseiam por um pouco de esperança, por um pouco de fé, os nossos melhores sentimentos. Leva para eles como bálsamos curadores. Graças te damos por mais essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Todos sejam bem. Boa tarde. Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do Miramês. O livro é Segurança Mediúnica, pela psicografia de João Nunes Maia. O espírito é o Miramês, esse querido amigo espiritual de todos nós, amigos desse grupo. E hoje, o capítulo 12, ele trata do que fazer com os dons. E o Miramês vem nos dizer assim: os dons são diversos, na diversidade da própria vida, que ocupa todos os lugares na Terra e nos mundos. Os homens da ciência estão longe de conhecer o corpo humano, pois ele é uma síntese perfeita do universo. As leis maiores do cosmos se transformam em menores para comandar o campo biológico. Todos os homens estão de posse do instrumento físico, sem, contudo, compreendê-lo na sua extensão grandiosa.
Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe alguns traços das leis cósmicas, como que abrindo as portas para o entendimento maior, a fim de que pudéssemos enveredar por elas. A misericórdia nos ensinou e agora devemos andar com os nossos próprios pés para alcançarmos o comando dos nossos destinos. Então, nós somos mesmo, como diz Bertolt Brecht, feito da poeira das estrelas. Ele disse isso de forma poética, mas o Miramês está falando isso com a razão. Nós somos um microcosmo, uma síntese perfeita do universo. Então, como o universo, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual está submetido a essas leis, submetido, mas na condição de que a misericórdia divina nos submete para nos fazer aprender. Isso é tão grandioso que nos permite fazer um desnecessário elogio ao Criador, como ele é extraordinário na sua sabedoria. Ele prescinde do meu elogio, mas é impressionante como cada vez que a gente vai estudando e vai fazendo um pouco mais do exercício de compreensão de si mesmo e de tudo que a gente vem aprendendo, a gente vai começando a alcançar um pedacinho dessa magnitude do Criador e da sua sabedoria. O Miramês continua assim: quem não sabe o que fazer com os dons? As orientações encontram-se por toda parte. Elas irradiam-se do Cristo, como luz que desperta todas as consciências, acordando as leis de Deus nos nossos corações. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Lucas repetiu as palavras do Mestre e até hoje a gente ainda não alcançou a extensão dessa frase tão simples. Todo o nosso corpo será luz a partir do momento em que nossos olhares forem bons para tudo e para todos. O espírito mortal carece de muitos corpos para se expressar no mundo físico, na sua marcha evolutiva, desabrochando os dons espirituais. Ele vai deixando os corpos mais pesados e vai criando outros sutis que se coadunem com a estrutura mental. As vibrações tornam-se cada vez mais aceleradas. As glândulas endócrinas alicerçam-se nos 7 principais centros de forças no campo espiritual. E esse entrelaçamento se sucede em variadas roupagens, até o espírito, do qual ainda desconhecemos a verdadeira estrutura de vida na vida de Deus. Então, quando nós começamos a pensar, uma vez eu escutei uma pessoa: nossa, como é cansativo esse negócio de reencarnação. E na hora nós tivemos o nosso silêncio, porque é de pouca sabedoria essa afirmação. Como é maravilhosa a reencarnação, que vai nos permitindo trocar de roupa e co-criar o nosso próximo envoltório, do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui agora. Cada vez que nos dispomos a sermos melhores, a conhecermos, a praticarmos aquilo que a gente está aprendendo, nós estamos já sutilizando o nosso próximo envoltório carnal. E prestem atenção, quando ele diz que as glândulas endócrinas, elas se alicerçam nos 7 principais centros de força. Então, se estamos em desequilíbrio energético, no nosso corpo físico e no corpo espiritual, o desequilíbrio começa no corpo espiritual, nós vamos afetando essas glândulas que são responsáveis por todo o bom funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, cada vez que nós vamos sutilizando os nossos corpos espirituais, essas glândulas endócrinas
também vão se sutilizando como todo o corpo. E aí nós vamos angariando, não é nem angariar o verbo certo, nós vamos despertando aqueles dons que estão guardados dentro de nós e fazendo com que eles virem luz, como Lucas se expressou. Como Jesus se expressou e Lucas grafou, perdoe. A sabedoria é infinita e as suas modalidades de aprendizado são inúmeras. Somente Deus sabe todas as coisas, sem precisar perguntar nem aprender com alguém. E quem aprende melhor é quem já conheceu e alcançou a humildade e busca de cima a baixo, de um lado e de outro, o que deve aprender a mais. O orgulho e a prepotência são entraves no aprendizado maior. Deves despir-te das ilusões que escondem sempre a ignorância. Todos os mestres, se não fossem os alunos, esqueceriam o que aprenderam no correr dos anos. Ninguém ensina sem aprender e nem aprende sem ensinar. Quem começa a pensar no desejo de se instruir já iniciou a busca. E, se a sinceridade envolve seu coração, consegue ser beneficiado pela lei revelada por Jesus quando disse: batei e abrir-vos-á, buscai e achareis. Estamos falando muito para chegar a um ponto que desejamos, a mediunidade. O médium deve saber o que fazer com a sua faculdade mediúnica. Deve saber comportar-se como medianeiro dos espíritos, por ser um instrumento de mensagens que instruem e que educam. Meu irmão, já pensaste, já paraste para meditar sobre o que estás fazendo da tua vida? O que estás fazendo com os dons que Deus te deu? Já analisaste os resultados da aplicação dos teus dons? Se não, deves fazer essa autoanálise para que o tempo não passe em vão. Começa pelos pensamentos, revendo o que pensas durante o dia. Passa para a boca e vê o que falas. Vigia os ouvidos, que são canais de registro do que ouves. Se tens o dom de escrever, analisa o que escreves e avalia se Jesus pode ser testemunha do que pensas, falas, ouves e escreves. Estamos em um cerco de atividades, porque estamos sentindo que os tempos são chegados, com a renovação das criaturas no entendimento de todos os corações. E as tuas sensações? Como estão sendo direcionadas? Temos uma enorme vinha a ser trabalhada. E é nessa responsabilidade por esses deveres com nós mesmos que não deverá sobrar tempo para a crítica alheia e para a maledicência. Mais uma vez, o Miramês, ele foca na mediunidade, mas esse ensinamento, ele extrapola o assunto mediunidade. Ele fala do conhece-te a ti mesmo, ele fala do esforço que a gente tem de se autocriticar com muita severidade e se abster de criticar o outro, de ser indulgente, de fazer crescer dentro da gente essa virtude que é tão difícil, a indulgência. Ela brota com muita dificuldade dentro do nosso coração, mas nós precisamos alimentá-la. É o olhar sempre para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio. É ter responsabilidade com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente ouve,
aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente impregna e contagia o outro. Porque nós estamos contagiando a nossa própria psicosfera e a psicosfera de muitos que estão no plano físico imediatamente conosco e muitos que estão no plano espiritual, na sua maioria, necessitados do nosso amparo. Aí você vai dizer, e os nossos inimigos espirituais? E aí eu vou ter que repetir pela 1000ª vez que nós não somos o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado. E que se nós fizemos inimigos espirituais é porque nós procrastinamos e transgredimos a lei de Deus e fizemos criaturas que nos maldizem, que nos malgostam. Então, esses, mais do que outros, são os mais necessitados do nosso bom exemplo, já que nós estamos aqui candidatos a seguir a Jesus. Ele continua: quando o indivíduo descobre o universo dentro dele, sabendo que tudo que existe por fora também está por dentro do seu ser, ele se transforma em um santo no seu aspecto exterior e num carrasco na sua expressão interna. Ele se toma amor por fora e justiça por dentro. Ele cria um ambiente de guerra íntima, manifestando paz no exterior. É, pois, a última etapa da sua libertação. Olha que felicidade! Quando a gente já se detecta devedor da lei e quando a gente já se repreende numa verdadeira batalha interior diariamente, nós já estamos cruzando a última etapa da nossa libertação espiritual. Por isso eu digo, não desistam de vocês, que eu não desista de mim, que ninguém desista de si mesmo. Porque quando a gente alcança o patamar de perceber que falha e de se autocensurar e de se afligir porque muitas vezes erra, é porque estamos cruzando essa etapa de autoconhecimento e de libertar-se desse homem velho. Adiante o Miramês diz: médium, se os teus dons estão desabrochando, aproveita-os dentro da modalidade evangélica, porque o teu mundo cresce sem que percebas. E a modalidade evangélica é a modalidade do Evangelho de Jesus, não da religião. Ser consciente desta verdade e aplica os teus valores sob a direção da caridade e do amor. A marcha de ascensão de todos nós é engenhosa e tem diretrizes traçadas pelo Criador. Nada modificamos no que tange às leis de Deus. Devemos obedecê-las, porque elas foram feitas por amor e justiça. E o Senhor é tão bom que enviou o seu Filho de coração para nos ensinar as suas leis, vivendo-as ante a humanidade sofredora que ignorou a sua estada na terra. Os sentidos físicos são sinais de que existem outros, mais importantes, que são os dons espirituais. E somente a maturidade pode abrir-te os olhos e os ouvidos na constatação dessa verdade. Que queres mais do que já existe? Tudo está dentro da harmonia divina. Para que compreendamos a necessidade de sermos melhores, usamos os nossos próprios instrumentos. E o nosso grande trabalho na Terra é afinar esse instrumento pelo diapasão de Jesus. Ama a Deus, ama teu próximo como amas a ti mesmo. A história da humanidade mostra a evolução da mesma. Como crescemos na forma do tempo? Como foram usadas as possibilidades humanas e os seus resultados
para que no crescimento espiritual estejamos alertas, usando as nossas forças para o bem da coletividade. É verdade, Miramês não fala nada com excesso de positividade. Se nós formos olhar para trás, vamos ver que a humanidade já caminhou em direção à sua maturidade. Maturidade é essa que está vindo, mas ela já despertou e já cresceu um bocado. Vamos nos lembrar que há bem pouco tempo nós andávamos armados nas ruas com armas de fogo ou com lanças e facas, e isso era o normal da vida humana. E hoje, boa parte da humanidade se revolta e levanta a sua voz contra o armamento, contra a violência, contra tudo isso. Ainda é verdade, uma boa parte da humanidade encarnada e desencarnada que ainda é afeita a isso, a belicosidade. Mas a gente nota a maturidade espiritual quando vozes se levantam contra essa belicosidade. Continua Miramês. Nenhuma criatura está separada do todo. Estamos ligados uns aos outros por fios invisíveis que nos fazem sentir o próximo, suas necessidades e seus valores. Quem aprendeu a ajudar está tendo crédito no Banco Universal. Quem só recebe ajuda deve e haverá de saudar. Então precisamos cuidar de parar de somente pedir, pedir, pedir. Agradecer e dar seu quinhão de ajuda, sejam com as preces, sejam com a caridade material, seja com a caridade dos nossos olhos indulgentes. Nós precisamos nos doar. E nesse momento em que alguns de nós, infelizmente só alguns, estamos isolados, nós podemos doar muito, doar do nosso pensamento no bem, do nosso pensamento em esperança, em dias melhores, da nossa alegria cultivada, do nosso bom ânimo, da nossa coragem, da nossa resiliência, da nossa empatia. Tudo isso são formas de doação. E precisamos doar. Precisamos nos doar. O Cristo veio ao mundo para despertar os talentos divinos que existem em todos e para que possamos fazer o bom uso deles, para que eles cresçam e nos libertem dos acanhados conhecimentos do passado, ampliando o nosso saber para junto da sabedoria de Deus. Torna a meditar sobre o que fazer com os dons e faze bom uso deles, para que no amanhã não venha o Senhor te perguntar por onde os teus pés andaram. Nós temos livre-arbítrio. Os nossos pés podem andar por qualquer seara, mas se quisermos estar do lado do meigo nazareno, nós precisamos, com os nossos pés, caminhar pela estrada da caridade, do perdão, do amor, que todos esses valores fazem parte e compõem o conjunto da maturidade espiritual necessária para que todos os nossos dons floresçam com luz, com paz, com amor, com verdade. É o momento que estamos vivendo, meus amigos. Para terminar, antes do nosso contato, eu separei um videozinho que vocês vão me permitir compartilhar com vocês, falando sobre essa tal maturidade espiritual. Vocês esperem só um pouquinho que eu vou ver se ele está aqui onde eu botei. Ainda não. Espera aí um pouquinho que eu vou compartilhar com vocês, tá? Só um instante.
Só um instantinho. Agora eu vou compartilhar. Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva ou o que for. E o que é o medo? O medo é a não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitamos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Maturidade espiritual é quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Desejo a você uma feliz vida e que estejas espiritualmente amadurecido para ela, a vida. Muito bom. Parece até o pai do Eunap, né? Não? Como parece com o Eunap ele falando? E aí, meus amores? Contundente a fala. Ótimo. Maria Raquel, abre seu microfone que eu não estou te escutando. Não, eu disse excelente, contundente. Nossa, toca. Toca profundo, né? A gente fica até em profundo. silêncio, né? Dá aquele tempo assim que tem que refletir, assimilar bem, porque a gente vive muito ainda em função do outro. Tudo que a gente faz, de certa forma, é para o outro. Esse outro seja o próximo de nós, ou seja, o próximo da sociedade como um todo. Nós temos muito isso de ainda dar satisfação muito para o outro, né? Eu achei interessante quando ele diz: quando você percebe que tudo que você faz precisa fazer para manter a sua paz. Uhum. E isso é um desafio e tanto, principalmente quando você tem vizinhos funkeiros. Eu sei o que é isso. A Josi levantou a mãozinha. Fala, Josi. Muito legal o vídeo, gostei muito. Eu queria até que se você pudesse me mandar ou no grupo, ou no particular, eu agradeceria muito, porque eu recebi uma solicitação de ajuda e o vídeo veio a calhar. Eu já sei como que eu posso começar, né?
Eu acho muito legal. O estudo está falando sobre como a gente usar os nossos dons, se eu não me engano, foi isso, né? Isso. E à medida que a gente vai estudando, às vezes eu até brinco, mas é a minha forma de ser ou de falar, né? Mas assim, quando eu falo assim, o prêmio de espírito é trabalho, porque é exatamente isso. À medida que você vai estudando, à medida que você vai compreendendo cada situação, aí vai chegando as demandas, né? Vai chegando e assim, é impressionante, né? Como chega de todo lado em horas que você nem. Quando você vê, são pessoas que você nem conhece, são pessoas que você nunca cruzou o teu caminho, que bate a porta. E quando a gente começa já a conversar, você já começa a perceber que algo tem ali. Eu achei bem legal mesmo essa vigilância que nós devemos ter, né, com relação a isso. Porque nós estamos numa correria, né? Apesar de a gente ter essa vigilância de estar pronto para ouvir e para identificar que precisamos ajudar naquele momento, também estamos nos nossos conflitos, né? Nosso conflito, porque estamos na pandemia e cada um está tentando sobreviver da maneira que pode, né? Principalmente também quando você depende do outro para sobreviver, que o vírus é o outro, né? Também. O foco é esse. Então, é necessário realmente buscar um fortalecimento para a gente, né? Como você abriu a tua fala hoje, pedindo prece para as pessoas do grupo, é exatamente por isso, porque temos que ajudar, mas primeiro também se fortalecer, né? Porque nós também precisamos passar com equilíbrio também pela situação, né? Que não está fácil, não está mesmo, não tá, digo que não está fácil, né? Mas quando a gente escuta que o nosso prêmio é servir, vem as soluções também para a gente, né? Não seria uma troca, mas o caminho é esse. Não estou nem dizendo assim, sirva que você vai conseguir resolver o problema, porque aí viria como uma troca, não é bem assim. Né? A nossa paz começa em ajudar o outro. Né? Esse é o caminho, né? Esse foi o que Jesus trouxe para a gente, né? Tanto é que a gente não se dá conta quando lê no evangélico, ele diz, eu vim para os doentes, não é isso? Aí eu falei, ué, e para os que não estão aparentemente doentes? Não, que não estão aparentemente doentes, o caminho é servir, né? O seu Maceió repete muito isso. E é isso, é muito bom cada estudo, porque como a gente está nessa demanda, às vezes a gente esquece. É verdade. Às vezes a gente assim quer chorar. Hoje, por exemplo, teve uma situação acho que eu falei, vou deitar. Só que também existem os remédios para a gente, né? Que a gente já recebe. E tem o Bernal, que faz o trabalho de meditação. Eu falei, vou deitar, e coloquei o Bernal, fiquei escutando. Eu falei, vou levantar. Aí levantei e fui, entendeu? Tipo, o caminho é esse, gente. Era isso que eu queria falar. Tá bom? É verdade, Josi. Às vezes a gente ainda se permite ter pena da gente e fala assim, vou deitar. Mas a gente escuta uma palavra, vamos levantar. Entendeu? Vamos que vamos. Não pode parar. É isso aí. Quem não está aparentemente doente tem que servir. É isso aí, você falou. É despertar os dons, justamente. Na hora que deita, é aquela desanimadinha, mas aquela palavrinha ali desperta e, vambora, sacode e vai. Mesmo com os vizinhos funkeiros, tem o poder da prece, tem o exercício da paciência, da compreensão. Para que eu vim ter um vizinho desse? Alguma lição eu hei de precisar aprender. Eu falo dessa maneira, não comodamente num lugar em silêncio, porque nós já tivemos vizinhos de desafiar assim, todo o nosso equilíbrio.
Engraçado, Raquel, o seu Dalton vai falar agora, mas eu hoje estávamos conversando com. Eu tenho 2 filhos. Quem tem filho jovem vive num constante desafio. E minha filha mais nova falou assim: Nossa, ideal para mim é que o meu vizinho mais próximo fosse pelo menos a 1,5 km. Esse é o sonho do Renato. É o sonho da Clara. E o Gabriel falou assim: ideal. O outro falou assim: o ideal é que a gente tenha vizinhos minimamente civilizados. E eu virei para ele e falei assim: um dia nós vamos merecer. E eu citei uma casa que eu fui, inclusive é tio do Eunap, tá? Eu fui uma vez conhecer o tio do Eunap e fui na casa dele. Ele mora numa prosaica vila na Zona Norte. E quando eu cheguei lá, daqui a pouco ele virou e falou assim: Marisa, você me dá um instantinho? Porque a vizinha tinha passado. Primeiro que eu estranhei que ele mora numa vila de 4 casas e a casa fica de porta aberta. Eu achei estranho. Aí a vizinha passou, deu boa tarde, mas passou segurando o velhinho e ele falou assim: Vizinha, não precisa fazer comida não, porque eu fiz a mais, porque eu sabia que você tinha ido levar seu pai lá para fazer o exame. Aí eu já fiquei assim, né? Achei tão bacana. Aí ela falou assim: Ai, você fez? Obrigada. Então eu vou lá me lavar. E daqui a pouco voltou a vizinha e com um tabuleiro. Ela falou assim: Bem, já que você vai me dar de comer, eu trouxe a sobremesa, inclusive para visita. E eu fiquei tão encantada com aquilo. E hoje eu falei para meus filhos: eu sonho um dia merecer ter esse tipo de vizinho, em que nota que eu saí para ir fazer alguma coisa e faz comida para mim. E que eu reparto o que está dentro da minha geladeira de gostoso com ele. Porque às vezes eu tenho vontade, mas não tenho condições de fazer isso. Então, eu falei, meus filhos mostraram a sua visão e eu mostrei o meu anseio, que é que os nossos inimigos encarnados, que fazem com que a gente chegue quase que às beiras da loucura, que eles um dia se tornem os nossos amigos e que vivam de uma maneira fraterna conosco. Esse é o grande desafio quando a gente desenvolve os nossos dons. Fala aí, seu Dalton, que você já está rindo aí que eu estou vendo. Primeiro, boa tarde para os amigos, para meus queridos, a todos, né? Nós somos gregários, vocês já entenderam isso, né? Embora querendo silêncio, eu não consigo ainda imaginar, né, morar assim tão distante das pessoas. Seria monótono demais. Eu iria não gostar muito desse silêncio tão distante, né, com bastante gente longe. Eu passei por alguns momentos de sossegão. O vizinho mais próximo talvez tivesse 1,5 km, mais ou menos, né? Mas era temporada, eu passava por temporada por lá. Mas, voltando, somos gregário, Marisa, né? O ponto do Miramês, Miramês é danadinho. Eu acho que ele pegou tudo aquilo que o mestre passou para a sabedoria do mundo, né? E ele guardou isso muito bem guardado. E tem esse desejo de que a gente compreenda isso. Então, os dons não são só os mediúnicos. Os dons que a gente tem, o que fazer com eles, né? Então, a gente precisa viver, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa reproduzir, né? Porque senão o mundo acaba, né? Não vai ser habitado por desencarnados se a gente cortar a lei da reprodução. A gente precisa de um monte de coisa que ainda está em nós. A gente precisa dessas situações. Ainda precisamos do medo, do pouco do medo. Precisamos um pouquinho ainda do basta. Não admito que faça mais isso comigo. A gente precisa dessas coisas ainda. E eu acho muito interessante. Esse grupo me revelou algumas coisas. Não enaltecendo o grupo, não, porque enaltecer o grupo eu estaria me enaltecendo, né? Eu estaria me colocando numa posição melhor do que de muita gente, porque se eu faço parte do grupo é assim. Mas esse grupo tem me despertado algumas situações. Nesse universo tão estranho que a gente vive, onde a gente melhora um pouco e a gente passa a ver as dificuldades, né, de compreensão,
de sociabilidade do vizinho, das incoerências, a gente começa nós mesmos a nos espremermos num determinado cadinho, né? Para que a gente se melhore um pouco mais e possa servir de alguma maneira. Sempre somos induzidos a isso, porque o conhecimento faz isso com a gente. Mas ainda, por enquanto, esse grupo tem servido para despertar em nós, cada um com seu pouco ou com seu maior ou menor conhecimento, algumas verdades que a gente já conhecia, mas ainda parece que a gente não quer entender direito. Ou se a gente entende, a gente acha que não é o momento de usar. Coisas dessa ordem, de compreender. Né? E esse grupo está devagarinho, sabe? Como quem tira espinho, né? Quem tira uma farpa do dedo, né? Com a pontinha da agulha, você vai ali catucando em volta, tal, até tirar aquilo que está ali em você. Esse grupo em mim me despertou essa virtude do que eu fazer com alguns dons que a gente adquiriu, acredito, mais com misericórdia de Jesus, de Deus, né? Dentro dessas leis siderais aí, que a gente está com ele guardado e não sabe muito bem o que fazer. Então, eu acho que esse grupo fortaleceu não só a mim, como outros irmãos, e a Marisa foi muito feliz no seu comentário, porque eu descobri que a sutileza de alguns discursos que são tratados com muita sabedoria nesse grupo é tão valioso, é de uma qualidade que eu não tinha. E eu agradeço isso, porque eu estou ficando mais cuidadoso, muitas das vezes no que escuto e naquilo que eu vou ter que passar para as pessoas. Eu agradeço a vocês isso. Agradeço. Todos vocês. Obrigado. Seu Dalton, aqui está todo mundo crescendo junto com a graça de Deus. Não é privilégio do Senhor, nem meu, nem todo mundo aqui está crescendo cadinho, crescendo o que tem que crescer. E cada um aqui às vezes está capenga, um capenga daqui, capenga dali, segura no outro e vamos que vamos. É uma felicidade ter isso, entendeu? Quisera eu que todos tivessem esse privilégio. Eu acho isso um grande privilégio, de poder se segurar junto e continuar caminhando, continuar caminhando, continuar caminhando. Hoje o nosso estudo está sendo rapidinho, vocês notaram? A página era pequenininha e eu não gosto muito de avançar, não, sabe? Eu prefiro ir bem devagarzinho. Às vezes o capítulo é bem pequenininho, eu prefiro enxertar com alguma coisa, porque eu acho que a gente precisa beber o Miramês bem devagar. A gente escuta, depois eu vou lá e leio de novo, vocês veem o estudo, porque ele fala muito além da mediunidade. Ele fala da é muito além e é de uma beleza, né? Ele não nos constrange em momento nenhum. Não nos constrange. E é pequeno, mas é muito profundo, então não vale a pena mesmo avançar. É pequeno no tamanho, mas ele é muito grande nas reflexões, no que a gente precisa assimilar. Tudo bem, Raquel, é isso aí. Luciano, você está aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou ouvindo vocês aqui e bebendo mais uma vez, né, do conhecimento que cada um, em dose homeopática que cada um pode oferecer. Só para trazer à tona um tópico, uma pequena expressão que o Miramês colocou acerca dos tais, que todos nós possuímos em nossos corpos, né? A importância do equilíbrio energético, físico e espiritual. Quando ele fala dos chakras, geralmente é o tipo de assunto que poucas pessoas se interessam e é de uma importância imensa para o equilíbrio geral do ser, né? Obviamente, o sentimento e o pensamento têm que ser ferramentas que potencializem, né, o reequilíbrio ou equilíbrio dos chakras.
Essa é uma questão. A outra questão é só parafraseando aí o que foi colocado em relação a Raquel, você Marisa, acho que o Josi também colocou, não tenho certeza, acerca dos bons vizinhos. Realmente, a gente não pode nem se queixar, porque o único momento que nós tivemos uma grande dificuldade, foi um desafio muito grande, foi durante um período em que nós... Lucas e Lenise, um beijo! Em que nós tivemos assim, experiências desconfortáveis com vizinhos. Agora, fora esse período que não foi pequeno, foi um período longo, e outras vezes, como agora, por exemplo, nós, graças a Deus, somos abençoados, sempre fomos abençoados. Nós tivemos um vizinho que, por vezes, mamãe ia pegar um frango na geladeira para fazer para o almoço, quando abriu o congelador, cadê o frango? Não estava lá. Ué, quem pegou o frango? Aí a vizinha, que também mantinha a porta aberta, Rosângela, você pegou meu frango? Peguei sim ontem, vizinha, já fiz. Então, essa relação fraterna, tipo assim, cadê minha colher de pau? Tá na casa da Rosângela. Aí a Rosângela, cadê o meu peixe? Está na casa da dona Lucia, do Luciano. Entendeu? Essa coisa da família, dessa relação fluida, fraterna, respeitosa e até irreverente, porque era respeito, era carinho, era amor que um tinha pelo outro. Né? Vizinhos de portas, nossas portas só eram fechadas à noite, quando íamos dormir, abrimos de manhã cedo e não fechávamos mais. Né? Quando dava falta de alguma coisa, estava na casa dela. Né? E ele, onde saía do banheiro da nossa casa, estava lá o vizinho, estava no nosso sofá. Então, essa relação é uma relação futurista, aonde não haverá mais fronteiras, aonde o filho do vizinho é meu filho, e meu filho será filho do meu vizinho. Marisa, você está certa, sim. É um projeto de vida que certamente vem de encontro às esperanças, às promessas de Jesus com relação aos homens de bem, à humanidade. E, para fechar, Miramês sempre muito sábio, profundamente sábio. Os melhores perfumes sempre estão nos menores frascos. Então, é em doses homeopáticas e sorvendo e imergindo em cada palavra que Miramês nos coloca que nós devemos nos ater. É uma lição de vida, que naturalmente não fala só, obviamente, sobre a mediunidade, mas é uma lição moral, um modus vivendi, que todos aqueles que tiverem o privilégio de ler e estudar Miramês vai sair dessa encarnação mudado para melhor. Obrigado. Nada, meu amor. Boa viagem para você. Zé, quer falar alguma coisa? Sandra, Fátima? Pode, deve. Fiz algumas anotações aqui que eu acho que é sempre importante, né? Tendo aquele olhar para o grupo de iniciantes, né? E uma coisa que já me chamou a atenção logo foi quando você falou que reencarnar cansa. Cansa, eu entendo assim, cansa, ainda bem que cansa, né? Porque então a gente tem que reconhecer o trabalho. Porque se não desse trabalho, né, não cansaria. Então tem toda uma visão de olhar, de olhar nossas coisas, né? Pô, graças a Deus, então cansa. E tomara que continue cansando, porque significa que a gente vai ter trabalho. Né? Se reencarnar e não fazer nada, não ter trabalho, eu acho que é uma incoerência. Mas eu entendi o que você falou, a pessoa tipo, não aguento mais isso, estou cansado de reencarnar. Não, mas eu já penso diferente. Eu penso que ainda bem que eu me canso e vamos seguir em frente. Não é? É uma questão de olhar, né? Uma questão de olhar. Aí vamos lá, Josi falando do outro, né? O outro. Mas quem é o outro, né? O outro ali, é o próximo, né? O próximo que está ali, o próximo meu vizinho, aí chegamos no meu vizinho, né? Mas é verdade, esse outro, na verdade, somos nós mesmos, né? É a parte nossa que a gente não compreende ainda, nessa parte que ela acontece sem a gente querer, né? É o xingamento na hora que a gente não pensa, né? Então tem um outro junto conosco, esse outro é que dá problema, esse outro que nos faz cansar. Então, assim, quando eu olho o próximo, eu sempre falo isso nas palestras, o próximo está exatamente a 15 centímetros da minha boca. Né? Então, é esse próximo que eu preciso amar como a mim mesmo. Olha como é que é estranho esse negócio. E o Miramês fala de dom, né? E fala também depois no final de talento. A gente precisa sempre diferenciar, né? O dom é aquilo que nasce com a gente. Dom é dom. Então, o dom da mediunidade nasceu com a gente. É possível melhorar? É possível melhorar. Mas desenvolver? Não necessariamente. Não se desenvolve um talento. Se aquilo precisa ser desenvolvido, é uma virtude.
Então, o Dalton fala, mas é a virtude de entender a mediunidade. Perfeito, é isso aí. Essa virtude precisa ser melhorada. A mediunidade está lá, e só vai ser melhorada quando a gente estudar de fato, quando internar, colocar para dentro todas as minúcias que a gente ouve falar a todo momento. E aí vem o Luciano falando dos chakras, né, que o Miramês fala de centros vitais, que são coisas importantíssimas, né? Muita gente só quer saber dos chakras para poder dar passe. Mas quando você lê mais, estuda mais, chega aos mestres dos 7 raios, e aí associa a luz, associa vibrações, associa outros canais com os chakras, fica tudo diferente, né? Porque aí passa a não ser apenas um receptor. E aí um chakra seu pode ser um emanador de energia, o seu coração emanando luz rosa de amor, não é assim? Então a gente tem um entendimento maior. A gente não é só receptor, não está ali quando vai dar o passe, a pessoa não está recebendo. Quantas vezes eu estava me sentindo mal, fui dar o passe, na verdade eu que recebi o passe dando o passe. Como compreender isso? Para muitos isso ainda é difícil, mas é uma necessidade. Está dentro do nossa compreensão fazer isso, né? O Miramês também fala de cosmo, né? O cosmo como o contrário do caos, né? O cosmo é tudo certinho, o caos é a desordem. Muita gente acha que o universo é um caos. Não é verdade isso. Por isso é chamado de cosmo, porque exatamente é o equilíbrio. Temos um cosmo interior nosso e um exterior. O universo é um só, mas o nosso ser interior, ele depende de muita coisa. Muitos de nós aqui conseguem desenvolver o eu interior como amor. Eu confesso que tem essa dificuldade ainda, porque a gente tem que vivenciar. O amor é uma virtude, por isso que tem que ser vivenciada, melhorada. Não é um dom, a gente não nasce com amor. A gente nasce com a possibilidade de amar, mas daí desenvolver isso é preciso de muito. Então, essa compreensão, só com poucas leituras, assim, o Miramês está sendo ótimo para mim, porque de muito tempo que eu li esse livro, então agora está sendo eu posso dizer que agora estou lendo de fato pela primeira vez, lendo que aquela descida que a Raquel fala, né, que você tem que dar um tempo, senão fica engasgado aqui, né? E não adianta beber água que não desce, não. O que Miramês está ensinando só desce quando a gente começa a falar. E essa sugestão para vocês todos. Só cada um fale um pouquinho para a gente poder deixar isso descer para o coração, né? Assim, eu acho que já falei demais. Obrigado, Marisa. Obrigada a você. Quer falar, Fátima, Sandra? Eu quero tanto ouvir a voz da Sandra e da Fátima, a Eliane. Falem, gente. Então, ouça minha voz. Então, eu estou aqui absorvendo esses conhecimentos, né? E estou iniciando esse trabalho junto com vocês aí, né? Vocês que já têm carreira longa. Mas está sendo muito bom. Como o seu Dalto falou, tem sido um alimento diário para mim, sabe? Encontrar vocês e sempre aprendendo, né, coisas novas e tem me ajudado muito, muito mesmo. É isso. A gente está se ajudando aqui mutuamente, todo mundo dá a sua contribuição. Que bom, gente, isso é muito bom. Marisa, desculpa, só... Eu acho que cada dia do grupo é um livro que se lê. Às vezes você lê um livro inteiro, às vezes não. Isso acontece sempre. Uma coleção de livros que você lê, às vezes não te traz conteúdo necessário como traz um trabalho de um dia desse grupo. Conhecimento que jorram sobre nós aqui. Dato, seria mais ousado ainda, Dato. Para mim, o sentimento é que cada dia é uma psicografia coletiva, onde que cada um escreve um pouquinho. Lembra do outro dia aí que a Raquel pegou a mensagem e parece que foi escrito por uma pessoa só? Então é exatamente isso. Só que é uma psicografia que nós não estamos escrevendo. Né? Estamos deixando adentrar. Se a gente escrevesse, no final de tudo isso, é ter um livro enorme e bonito. Quem sabe? Alegria de florescer. Né? Quem sabe, né? Quem sabe, né? Tem tanta gente que escreve bem aí, né? Quem Olha, sabe, tem muita anotação aqui, hein? Exatamente.
Tá tudo gravado, não tá, Marisa? Quase tudo gravado, né? Quase tudo gravado. Pois é. Essa coxa de retalho um dia vai ficar bonita. Toda... É igual uma almofada aí que mostraram aí. Cadê ela? Tá lá no fundo da Marisa, lá na janela da Marisa aqui, né? Olha lá, ó. Ó, pegou, viu? Pegou a almofada. Aí, ó. Tá vendo? Florescer. Isso era do tempo que eu tinha paciência. Marisa, o que eu tenho a dizer é sempre o reforço da mudança em nós, da mudança do nosso olhar com o outro, que a gente vem sempre trabalhando, a nossa maneira de ser indulgente, de procurar nos modificarmos, para aí sim podemos contribuir com o outro. Só isso. Foi lindo. Exatamente isso. Ó, eu vou contar rapidinho para a gente poder passar para a nossa prece. Hoje de manhã, todo mundo sabe, né? Eu fui acordada às 6 da manhã com alguém me chamando e era o rapaz, ele atropelou meu gato. Meu gato estava atravessando do sítio para minha casa e ele não conseguiu desviar e o Nicodemo matou. Mas o rapaz me chamou, tocou a campainha, pegou o gatinho, botou no meu colo, entendeu? Ele já estava morto. E, gente, olha só como é que o relacionamento entre nós, a gente fala tanto de empatia, de indulgência, de empatia. Você sabe que na hora eu tomei um susto, eu vi o Nicodemos morto, mas eu vi aquele rapaz tão desesperado. E ele estava tão desesperado porque ele matou meu gato, porque ele atropelou, porque eram 6 horas da manhã e o meu gato era um tremendo gato preto. Aí, de repente, uma coisa assim, sabe, quando ele falava, eu falei assim: dá calma para esse rapaz, porque ele é supersticioso. E eu percebi que ele estava muito assustado, porque tinha matado numa segunda-feira o meu gato preto às 6 da manhã. Aí eu olhei para ele e eu falei assim: fica calmo, essas coisas acontecem. Isso serve também de lição para que a gente ande mais devagar, porque a gente anda tão rápido que às vezes a gente não vê ao nosso redor. Ele falou: é verdade, mas eu acho que fizeram alguma coisa para mim. Eu falei assim: sim, meu amor, fizeram alguma coisa para você. Hoje te colocaram um gato para você despertar que você precisa andar mais devagar. Foi isso que fizeram. E quanto ao gato, eu lamento, eu adoro o gato, ele estava vivo, mas ele foi, mas daqui a pouco ele volta. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei: a vida não se extingue jamais. Presta atenção nisso, jamais a vida acaba. Daqui a pouco volta, entendeu? Daqui a pouco, nos animais é mais rápido ainda, o ser humano demora mais um bocadinho. Aí ele ficou olhando assim, e aí eu percebi que se fosse outra época, eu ia ficar muito zangada com ele. Eu ia dar um sermão no menino, porque ele estava correndo de moto. Entendeu? Mas eu percebi que eu fui tomada de uma calma, que é uma calma que a gente diariamente sorve aqui quando a gente estuda, quando a gente para, quando a gente ouve, quando a gente pergunta para o outro, escuta, para o outro falar e a gente escuta o outro. Essa calma, ela vem sendo construída, entendeu? Perdi o tom professoral prepotente, entendeu? E me tomei assim, sabe? De repente eu falei: gente, ele vai passar um dia de cão se eu não falar isso para ele. Entendeu? Ele é supersticioso, é um gato preto numa segunda-feira às 6 da manhã, que cruzou meu caminho e eu atropelei. Olha só, tá feito o bordão, está feita a superstição. Imagina se eu não libero a alma daquela criatura. Agora ele saiu dali sem saber que você era bruxa, né? Com certeza. Com certeza. Mas ele saiu aliviado, sabe? Chorou, foi embora. E foi isso, gente. Então, a gente tem crescido muito aqui. Eu vou te dizer, Marisa, de vez em quando, tá com o guarda-chuva na mão. E a Marisa tem abaixado, faz meses que o guarda-chuva tá baixo. Daqui a pouco eu guardo ele de vez. Entendeu? Isso é muito bom. É bom a gente perceber que a gente está crescendo. Não é por vaidade que eu estou falando isso, não. É porque as situações são colocadas na vida da gente e a gente tem que perceber quando a gente está já dando os passinhos adiante. E agradecer a Deus e continuar no vamos que vamos. Então,
A gente já está se encaminhando para o nosso final. Eu acho que ninguém mais quer falar nada, né? Todos pratos, só Dona Eliane, Gerane e Dona Marizinha ficaram quietas. Dona Marizinha, quer falar alguma coisa, Marizinha? Deixa eu ver sua voz. Querida, eu não vou falar, porque eu já cheguei atrasada, eu peguei o conteúdo já, assim, embora, entendi muita coisa. Eu não tenho o que falar, foi tudo falado aí. E eu estou naquela fase de meio tomando casulo. Eu tô, como é que se diz? Está difícil respirar. Eu estou bancando firme para poder ficar aqui esses instantes, porque está difícil respirar. Eu estou muito sobrecarregada e isso está me deixando sem raciocínio, assim, para... Então, respira fundo e diz assim, esse é o meu momento. Com licença. No meu queijo, ninguém vai botar a mão. Queijo é o seu momento de estudo. Desperta o dom, desperta o dom. Isso. Estou aqui esperando, vai despertar. É isso aí. Então, Dona Eliane, a senhora não quer falar nada? Fica quietinha? Não. Eu quero falar da minha alegria, do meu imenso agradecimento a todos por, em a pandemia, com o grupo, sempre que eu possa, eu estou aqui presente. Agradeço a todos vocês, pela alegria que me passam, pela oportunidade de aprender. Enfim, agradeço. Tá bom. Amanhã, se Deus quiser, de novo. Sempre que eu posso, eu estou. Se Deus quiser, amanhã é Livro dos Espíritos, todo mundo aqui, se Deus quiser. Então, a gente está se encaminhando para o nosso final. Eu lembrei de uma coisinha que eu posso falar rapidinho. Pode, fala. Eu, embora não fiquei com a câmera fechada, mas eu ouvi sábado a apresentação e terminei de ouvir. Quando eu digo que eu transpasso a porta do meu quarto ali, eu pego meu celular e ouço e faço só, me ligo só naquilo que eu estou com vontade de ouvir. Então, ouvi as músicas do grupo, né? Do seu Dalto, da menina, né? Gente, eu não tenho palavra. Que coisa mais linda. Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vocês são anjos que cantam, com certeza. Anjos que cantam, eles são maravilhosos. Que Deus abençoe os dons e proteja cada um deles. Obrigada, Dona Marizinha. Olha, a gente já está aqui no nosso finalmente. Eu ia pedir se o seu Dalto pode fazer a nossa prece final, pensando em todo mundo do grupo, todo mundo que está precisando, envolvendo todo mundo, tá bom? Então vamos lá na nossa prece final. Tudo bem, minha gente. Então, é agradecer a Deus, né? Primeiramente, ao Senhor Jesus, aos nossos guias, protetores, nossos irmãos, que estão sempre junto a nós, nos auxiliando nas nossas alegrias, nas nossas dificuldades maiores. Temos que ter sempre a presença do Senhor Jesus em nós, em nossos corações. Momento de grande dificuldade, a gente entende que é assim. Momento de muita expectativa. Não vamos deixar o medo acabar com as nossas alegrias, com a nossa vida. Vamos ter cuidado, vamos ter disciplina, obedecer os protocolos que são fundamentais para a proteção de todos, daqueles que
caminham junto a nós pela vida. É preciso que a gente faça isso, que a gente tenha esses cuidados. Mas não podemos perder a alegria, dispensar esses momentos de fraternidade, onde todo o universo do bem, do amor, está em sintonia com as pessoas, estão ligadas ao Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus amado, olhai por nós, teus meninos. Cuida de nós para que a gente não se perca mais nas encruzilhadas da vida. Abençoa todos nós, os mais necessitados, as pessoas que procuram os nossos irmãos em busca de auxílio, como se nós tivéssemos mais oportunidade de estar junto de Ti, Jesus, para interceder por eles. Então, Senhor, olha por nós, dessa equipe de trabalho, desse grupo, ainda tão menino, mas com seus botões a florescerem. Cuida das nossas intenções, Senhor, das nossas escolhas, para que a gente não se permita errar de novo, nas mesmas dificuldades que já erramos. Que a gente tenha um olhar para o futuro, com mais clareza, com mais luz, com mais verdade, com mais confiança, com mais serenidade. Ilumina nossos dons, Senhor. Principalmente o dom de amar, de ser feliz. Abençoa nossos familiares, nossos esposos e esposas, nossos irmãos consanguíneos. Mas ilumina muito mais, Jesus, os nossos adversários. Encham eles de felicidade, Jesus, de compreensão, de compaixão, de luz. Que tenhamos paz no nosso coração. Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.